Goiandira de Fátima Ortiz de Camargo, assino lá na UFG Goiandira Ortiz de Camargo, né, uns trabalhos aí, e às vezes Goiandira Ortiz é uma coisa. Acho que eu passei com boa pisciana, passei esse tempo todo sem saber exatamente qual seria o melhor para assinar. Nasci aqui na cidade de Goiás em 12 de março de 1960. E na UFG, já vou acrescentando, trabalhei na Faculdade de Letras de 1994, quando eu me ingressei, até este ano, que eu pedi desligamento, né? Eu estava como voluntária, fiquei 6 anos como voluntária e pedi desligamento este ano. Foi por conta da Secretaria de Cultura aqui? Pediu desligamento? Foi por conta, não exatamente por conta da Secretaria de Cultura, né? Na verdade, Pablo, o voluntariado, ele nos serve para não sofrermos tanto com a saída da UFG, né? O trabalho e tal. E então, eu quis ficar como voluntária para não romper com aquele trabalho que eu amava tanto, né? Que me doeu muito, né? Sair da UFG. Eu saí em 2017, tinha muitas conversas a respeito de prejuízo na aposentadoria. Foi uma fase complexa para nós, né, no país. Desde 2016 até agora, 2022, nós passamos por muitas dificuldades, né, instabilidades no país. E aí, nesse período, tinha muitas conversas assim de prejuízos na questão da aposentadoria. Eu já tinha o meu tempo já de aposentado. Eu comecei a trabalhar muito jovem, já há 2 anos a mais, além, né, do período, e aí resolvi me aposentar. Mas assim, com o coração muito apertado, né? Porque achava que ainda poderia, embora um pouco cansada, porque na verdade, durante esse tempo todo, eu nunca tive férias praticamente. Por quê? Não é porque a UFG não me deu férias, não é isso. A UFG me deu férias, mas o nosso período de férias, geralmente ele é dedicado a preparar um artigo, né? A ler os trabalhos dos nossos orientandos, as teses, dissertações, que também acabam devido também, né, às agrúrias da vida deles lá, acabam sempre com prazo no limite. Aí não tem jeito, né? Acaba não tendo jeito. Nas férias a gente faz isso, faz aquilo. Então, minhas férias nunca foram tranquilas, né? E lá atrás, as férias eram dedicadas à correção do vestibular. Então, quando havia vestibular, essa coisa toda, era um bom complemento salarial, né? A gente recebia. E era um trabalho muito bom também, sabe? Fazer correção das provas do vestibular, né? Por que era muito bom? Porque nós lidávamos ali com expectativas, com sonhos, e ao mesmo tempo conheciam a realidade do ensino médio, sabe? Muito interessante. Eu sou da área da literatura, então essa fase de correção de prova foi muito importante para mim, né? As provas eram dissertativas que a gente corrigia e tal, porque eu pude conhecer a realidade dos alunos que iriam, né, futuramente entrar, né, poderia entrar no ano seguinte na universidade, né, para não acharmos também que aqueles alunos entraram ali, aqueles candidatos que se tornaram alunos, entraram ali e já, né, sabendo tudo e tal. Isso nos dava subsídios muito bons para a gente poder tratar. Eu trabalhava no primeiro ano, né? Primeiro semestre. Naquela época nós trabalhávamos, a Faculdade de Letras tinha
não era o sistema de crédito, era seriado, né? Então a gente pegava uma turma e ela ficava com a gente o ano inteiro, né? E aí a gente conhecia aqueles alunos, sabia, né? Sabia como é que poderia melhorar, qualificar, né? Atender às necessidades daqueles alunos. Um período muito bom, além do que um trabalho quase que coletivo, né? Um grupo de professores que se uniam ali por afinidades. Era uma coisa boa, sabe? Cansativa, mas muito boa esse momento. Agora não temos mais vestibular, temos Enem, né? Então um outro modo de avaliação. Mas era bem interessante isso. E aí, eu estava dizendo por isso, por conta das férias, aí acaba que a gente vai acumulando cansaço, né? Então, foi um período assim que eu estava bem cansada e muito, talvez, desanimada, né? E acabei me aposentando. Mas achava que me doeria muito sair da UFG assim, abruptamente. Aposentou, vai embora para casa e tal. Aí, me dei esse tempo, né, e continuei colaborando com a UFG, com o programa de pós-graduação, dava aulas lá e tal, orientava. Em uma das partes assim, que eu achei muito boa nessa experiência toda foi o trabalho de orientação, né, que é um trabalho assim, que exige muito, mas é muito bom você quase que, digamos assim, ensinar individualmente, né, ali, discutir e principalmente aprender com os nossos orientandos, né? É um trabalho muito bom, muito, muito gratificante. E eu pude também, interessante por conta disso também, né? O trabalho de orientação acaba se transformando em amizade, né? Você convive tanto com aquela pessoa, com a orientanda ou orientando, que ao final se tornam amigos, né? É uma convivência ali durante 2, 3 anos com o mestrando, 4 anos com o doutorando. Então é um pedaço ali da vida e que ele está junto com você, ela está junto com você, e que há troca, há proximidade. Se não houver acredito muito nisso, né? Se não houver essa relação de afetividade, né? De estar afetado por aquela pessoa e de proximidade, o trabalho de orientação não resulta em algo bom, né? Então, é interessante, não é apenas uma atividade acadêmica, profissional, ela transcende isso, ela cai no espaço da afetividade, né? Seja afeto de quem orienta pelo saber, e seja o afeto que você estabelece naquele espaço ali da orientação com os atores, né, que estão envolvidos, né, que é você, o seu orientando e tal, né? É uma das experiências melhores que tem na universidade, né? Além daquela de estar numa sala de aula, né? Que eu também acho fantástico isso. Mas eu acho que você me pediu para falar sobre meu nome e tal, eu fui longe. Ótimo. Só para a gente organizar aqui, seria interessante recuperar um pouco da sua formação para esse produto UFG Memória, né? A senhora falar um pouquinho da sua formação, quando é que começou, e aí depois eu vou lhe fazer outras perguntas para estruturar, que eu tenho feito para todo mundo, mas sim, principalmente a orientação agora, a sua formação, desculpa. Uhum. Olha, eu iniciei minha formação aqui em Goiás. Ontem mesmo eu fiquei sabendo, né, que me enquadro naquilo que a sociologia chama de, segundo esse professor que me falou isso, ruro-urbano, né? Eu sou de origem rural, que vim para a cidade, né? Meus pais moravam numa fazenda e tal, e aí os filhos começam a crescer e tem que trazer para a cidade para estudar, né?
mantendo um pé lá e outro cá, né? Então eu tive muito, por exemplo, retorno à fazenda, que lá era a casa nossa, né? Lá que era o nosso lugar, nas férias, e eram férias longas, né? Férias maravilhosas, de dezembro a março, né? Então você pegava 3 meses de férias e além daquela do meio do ano. Era esse período que a gente ficava. E também os feriados longos, corria para a fazenda também. Mas vim para cá, me formei na escola pública, né? A educação básica toda feita na escola pública. Depois, quando fui para o ensino superior, aqui também eu peguei o começo daquilo que hoje nós temos, assim, que é invejável numa cidade do interior do estado, né? Nós temos hoje três instituições de ensino superior aqui: a UFG, a UEG e o Instituto Federal de Goiás, que também tem, né, além da educação básica, ele tem cursos do ensino superior, né? Então eu peguei o começo disso, sabe, a retomada disso, né? Que foi, nós tivemos aqui, quando o Goiás era a capital, nós tivemos a faculdade, né? Quer dizer, a origem, inclusive, dizendo melhor, né? A origem da UFG foi aqui, né? Então tivemos esse começo lá no início do século, a Faculdade de Direito aqui, que inclusive comemorou, fez aniversário há pouco tempo aí. Bom, aí eu peguei essa retomada, que foi na década de 80, né? Assim, pessoas a quem eu gostaria de citar e quero que fique sempre na minha memória, né? De qualquer modo, né? Brasilete Caiado, né? Foi minha professora na educação básica e uma educadora e tanto, sabe, admirável, e uma pessoa que lutou para que essa cidade retomasse, né, a educação superior, lutou mesmo até conseguir, né? E conseguiu. Na década de 80, em 1980, ela trouxe, com a parceria com o Estado e com a UFG, né? A Brasilete falou: a UFG foi embora e tal, ela deve alguma coisa a Goiás, né? E a UFG correspondeu a essa dívida naquele momento, né? Através de cessão de professores que vieram aqui, principalmente o curso que ela iniciou foi o curso de letras, português e inglês, e havia uma dificuldade em relação aos professores de língua inglesa. E a UFG cedeu o professor Antonello, por exemplo, famoso, né? Lá na UFG e tal. E ele veio e foi meu professor. Professor também, esposo da professora Moema, né? Não me lembro o nome dele agora. Da Moema Olival, né? Que é um monumento nosso intelectual, né? Então, aí o que acontece, né? Eu estou divagando aqui. Em 1980, eu comecei meu curso superior aqui, letras, né? Português e inglês, aqui em Goiás, também numa escola pública, né? Então, a gente tinha, em parceria com a UFG, com a Secretaria de Estado de Educação e com a Fundação Frei Simão Dorve, né? A Faculdade de Filosofia da cidade de Goiás. Eu sou aí. E fiz toda a minha formação. Saí concluí, né, minha graduação, entrei no mestrado e fui convidada para dar aula aqui. Então, começou aqui a minha trajetória no ensino superior, né? Seja como formação, seja também como professora. Eu já dava aula na educação básica, mas o ensino superior foi em 84, logo depois de ter entrado no mestrado e também ingressei na Faculdade de Letras daqui, né? Na Faculdade de Filosofia daqui. Aí fiz também numa escola pública o mestrado, na UFG, começamos lá no antigo ICHL, né? E tive assim o apoio de uma pessoa maravilhosa, Marieta Teles Machado, né?
que foi minha professora aqui e me incentivou, me deu muito ânimo, né, muito apoio para fazer o mestrado, né? Ela que daqui, uma menina do interior, que, né, uma jovem do interior que não sabia muita coisa e tal, então ela olhou para mim lá no ICHL e me falava, olha, é isso aqui que você tem que fazer e tal, né? Ou seja, ela foi uma espécie de guia, de orientação para mim, para eu entrar no mestrado, né? E aí fiz a seleção e tal, e entrei. E ia e voltava, né? Dando aula, dava aula aqui, ia lá, ia cedinho, né? Nós tínhamos ônibus cedo, 6 horas da manhã, passava direto lá para a Faculdade de Educação ou Faculdade de Direito, né? Porque eles achavam por bem que nós tivéssemos aula ali no campus, né, da Praça Universitária, porque realmente há muita gente do interior que fazia, e aí seria melhor, e fazia desse mesmo modo, né? Chegava de madrugada, cedinho, saía de madrugada, chegava e voltava no final da tarde para casa, né? No interior. Nesse tempo, o ônibus, né, das empresas aí, intermunicipais funcionaram, você tinha várias linhas e tal, né? Hoje, aqui em Goiás, por exemplo, não funciona. Isso era bacana, sabe? Isso foi muito bom, porque nos serviu, era o nosso meio de transporte, né? Para levar para Goiânia, trazer e tal. E fiz o mestrado lá em Goiânia, aí depois passei também por esse processo da criação da Faculdade de Letras, né, e tal, tudo mais, enfim. Aí, depois disso, continuei trabalhando aqui, né, porque eu acho que, assim, na educação básica, isso é fundamental. Eu considero também que o trabalho como professora, né, ele é um trabalho de formação, sabe? Você está na educação lecionando, é um trabalho também de formação, porque não é uma questão apenas de pegar o que está no livro didático, né? Para mim, eu sempre tive esse entendimento, né? De você pesquisar uma coisa fundamental, né? Que não se separa do ensino, né? Pablo, professor Pablo, né? Também pesquisador, né? Então, não se separa do ensino a pesquisa, sabe? Você não é um mero repetidor daquilo que está no livro. Naquele tempo a gente usava muito o livro didático, era muito dependente desse livro didático, né? Então não é algo assim, não, busca fora, né? E eu busquei isso. E fiz também, trabalhei também, foi um período muito bom na educação básica, na coordenação pedagógica, né? Coordenação pedagógica era esse acompanhamento dos professores, né? Havia por turno, então a gente não tinha uma só, porque nós tínhamos muitas crianças, muitos jovens, né? Aí não são mais crianças, se bem que o 5º ano que chegava eram aí na faixa dos 13 anos, por aí, aliás, antes disso, né, 12 anos, a gente cuidava, né, orientava, e foi uma época de experimentação para nós, sabe? Da própria escola produzir um material que a gente queria, né, personalizar esse material. Isso foi muito bom, sabe? Me deu uma bagagem muito grande, porque nós estudamos, né? Estudamos para produzir esse material. Tivemos uma diretora nessa época que eu fui coordenadora, né, com um grupo ali, né, éramos 3 coordenadoras e tinham afinidades e falavam uma mesma língua, né? Tínhamos objetivos em comum, né? E a gente teve o apoio da diretora, uma grande amiga hoje, Divina Paiva, no sentido de que a gente de levantar recursos para a gente produzir o nosso material. Produzíamos, íamos lá no mimeógrafo, né? Digitava, ia no mimeógrafo e multiplicava aquilo para os nossos alunos, né? E foi muito bom mesmo.
tive essa experiência que foi formadora, sabe, para mim. Depois, fui para o doutorado, né? Ainda dando aula na faculdade, que aí já não era mais faculdade de filosofia, era faculdade Cora Coralina, né? Trocou de nome, em homenagem à Cora, né? Depois da morte dela. Isso aí fez com que avivasse mais a importância de Cora na cidade de Goiás, e aí a faculdade ganhou o nome, né? E as coisas também começaram a mudar, porque houve nesse período já uma movimentação para, a partir da Faculdade de Filosofia daqui e da ESEFEGO, que é a mais antiga, né, em termos estaduais, criar-se uma universidade estadual. A UFG já existia, estava aí, e aí pensou-se, não, vamos criar uma universidade estadual, né, isso partiu de lá, que também há uma demanda muito grande, né, de jovens querendo estudar, e principalmente o interior, né, que a UFG ainda não estava saindo assim para o interior, né, acho que me parece que Catalão, alguma coisa assim, isso não me lembro bem, mas enfim, a UEG poderia se ramificar pelo interior. E aí nesse período, né, havia essa movimentação, e eu saí então na década de 90 para o doutorado. Fui feito na UFRJ, na Faculdade de Letras de lá, né? Isso foi em 91, parece, 91, 92. Aí fiz o doutorado, consegui licença no estado para ir, né? Porque a Secretaria de Educação, nessa época, ela cuidava tanto da educação básica quanto do ensino superior. Não havia essa separação. E aí consegui a licença e fui para o doutorado lá na Faculdade de Letras. Fiz o doutorado em literatura brasileira, assim como tinha feito aqui, né, em estudos literários aqui na UFG, e fiz lá também, dei continuidade, né? Fiz uma tese sobre Manuel de Barros, poeta mato-grossense, né, que eu me apaixonei por ele na graduação, com o saudoso professor José Fernandes, que era da Faculdade de Letras, que foi assim um orientador, sabe, para mim um exemplo de orientador. Aprendi muito com ele, sabe, a ser orientadora, né, na generosidade, sabe, extremamente generoso. Abri a biblioteca dele, tinha uma biblioteca maravilhosa em casa pra gente, nos recebia lá, algo assim, né, que o professor abre a sua biblioteca, e mais ainda, emprestava os livros, né. Eu tive na minha formação, Pablo, pessoas muito importantes, sabe, muito importantes. Falei da Brasilete, da Marieta, tive também uma madrinha, Marísia Rodrigues, né, que era minha colega, uma senhora mais velha, que estudou comigo, retomou os estudos na época que eu estava estudando, e que também me apoiou muito, no sentido de incentivo e tudo mais. E tive um outro professor da graduação que foi muito importante para mim, que é o Antônio Geraldo Ramos Joubert, um poeta, que é outro também, que abriu a sua casa, abriu sua biblioteca, né, para mim. Eu tive, assim, excelentes exemplos para me tornar, né, a orientadora que eu fui, né, quando eu disse para você há pouco da afetividade e tudo mais, né. Eu acho que eu aprendi com esses mestres e mestras, né, com a Brasilete, com a Marieta, com a G. Ramos Joubert, poeta dos melhores do estado, e depois com José Fernandes aqui, lá já no mestrado em Goiânia, e, enfim, e ele foi, assim, decisivo para mim depois, quando ele disse, olha, vá fazer o doutorado, né? Vá para o Rio e tal, né? Sempre tive esses
anjos na vida, né? Assim, algo assim, né? Esses amigos, né? Que diziam para mim, olha, tem que fazer o doutorado, faz isso e tal. E foi uma coisa tão interessante que aqui na cidade, na minha cidade, eu continuava aqui, eu fui a primeira doutora, sabe? Isso foi assim né, aquela coisa, né? Porque as pessoas acabam sabendo e tal, né? Então, a Brasilete era uma dessas que fazia a fama da gente, né? Falava muito, né, disso. E ela tinha o maior orgulho de eu ter sido a primeira doutora e falava isso com as pessoas e tal. E foi uma coisa muito engraçada, me incomodava muito. Me incomodava muito, mas enfim, eu não posso impedir as pessoas de falarem bem, né? E tem mal também, né? Ninguém impede o outro de falar. Mas se elas falam bem, melhor ainda para o mundo e melhor para mim, né? Também você já tem né? Acho que algo bom, uma energia boa retorna para você, né? E aí ela divulgava isso aí, eu fui essa primeira doutora. Aí fiz o doutorado lá e quando eu estava terminando o período de créditos, que fiquei por lá 3 anos, e de uma forma assim, morando ali no Rio, né? Foi uma experiência também muito boa, porque eu morava ali em Copacabana e as aulas eram lá no fundão, longe, né? Longe. E aí, uma loucura. Aí tinha que pegar o ônibus, ir para lá, e aí a gente ia. O bom no Rio é que as aulas, pelo menos da pós, naquela época, elas começavam às 10, né? Não era tipo 8 horas da manhã, não. É porque eu acho que por conta do espírito do carioca e também por conta da distância, né? Sair de cada cidade, parar lá no fundão e tal, com ônibus e tudo. E também terminava ali por volta das 14 horas, e aquela que começava às 13 ia até 4 e pouco, porque quando 5 horas já não havia ninguém no fundão, sabe? Porque era aquela fama, né? Muito perigoso. De vez em quando uma notícia de que um corpo ali e tal, né? Achava um corpo, porque era uma região, tinha lá, ainda não era tão habitado, tinha matagais, né? Assim, então falava que era lugar de desova, né? Das gangues, dos povo que faz coisa errada, né? Essa coisa toda, né? Dos bandidos lá. E aí todo mundo tinha que ir embora, corria, sabe? Todo mundo, e os ônibus começavam também a diminuir e a gente tinha que correr e sair, porque não tínhamos carro, essa coisa toda. Foi um período bom que eu fiquei fora de casa, longe de amigos, bom nesse sentido, porque era estudar, né? E também viver no Rio não deixa de ser uma experiência, né? Sozinha, era a primeira vez que eu vivia sozinha e tal, não deixa de ser uma experiência assim fantástica, né? Bom, aí depois disso, terminando lá os créditos nessa fase, eu soube de um concurso, através até de uma professora da UFG, que também admirável, parou pouco na UFG, saiu, foi fazer fora, Dulce Mindlin. Ela saiu, acho que está em Minas hoje, e ela me avisou desse concurso, e eu fui e fiz na UFG, na Letras, e fui aprovada. E comecei logo em seguida, em março de 94, na UFG. Aí começa a minha trajetória, digamos assim, como professora, né? Mas já havia uma história como aluna da UFG, seja aqui na graduação, não aluna da UFG, mas de professores da UFG, né? E depois como aluna do mestrado. Deixa eu fazer um recuo histórico aqui, se a senhora me permitir, para antes de falar da UFG em si, agora a gente falou da sua formação, né? Depois a gente pode abordar essa questão da UFG,
Mas antes, falar um pouquinho da sua infância, da sua família. Como é que era a sua infância? Qual é a primeira imagem que a senhora tem que se deparou enquanto pessoa que está na sua memória? Qual é essa imagem? Às vezes é de uma foto, às vezes é até não uma imagem, um cheiro, algo assim. Olha, eu tenho uma imagem assim que é estranha, né? Parece ser algo de sonho, porque eu me vejo ali, mas a imagem que até hoje fica comigo guardada de eu pequena, deveria ter aí uns... Eu não sei calcular, eu sei que eu andava, mas já andava, tal, mas eu deveria ter uns 3 anos por aí. Aqui em Goiás, na casa que a gente mora hoje, mamando ainda, sabe, na minha mãe. Sabe? Então, essa imagem, né, que eu vejo assim, eu me lembro disso, sabe? Você sabe aquelas coisas no sonho que você está sonhando e se vê andando, tal, entendeu? Como é que eu vejo, né? Como fosse um filme, sabe? Você se vê ali. E essa imagem que eu tenho, e tenho muitas outras. Eu tenho, assim, essa é a primeira, né? Mas onde é que era essa casa? A casa nossa né? Até hoje, eu moro lá, ali, e acompanhei as mudanças da rua, né? Era um largo ali, ali onde, como é que eu vou te dizer, né? Hoje, na década de 70, foi construída uma escola lá pelo Leonino Caiado, ele era governador, foi construída uma escola e acabou com um largo. Era um largo imenso, aqui perto, na Praça Tiradentes, era uma praça, até hoje tem esse nome, mas não tem praça nenhuma mais lá. Era um largo imenso ali, onde acampavam circos, ciganos, né? Eu morava em frente a essa praça. Isso era um deleite para uma criança, né? Nossa, entrar debaixo, o circo ficava assim, armado ali, pertinho, assim, olha, sabe? Não tinha rua ali, né? Porque o largo, a praça, a grama dela chegava até a calçada. Então não existia uma rua como hoje existe para você passar. Então o circo ficava bem mais para cima, tirava a visão da nossa casa, né, da praça. Tem uma visão bonita lá, tinha, né? Hoje não tem mais, porque construiu-se esse prédio lá. E a gente podia sair de casa e entrar debaixo da lona do circo, né? Isso era uma maravilha, sabe? Uma maravilha, a gente fazia isso muito. E o melhor, fazia amizade com as crianças do circo, né? Com palhaços, com trapezistas, né? E a gente entrava de graça, sempre de graça, lá no circo. E eles iam e voltavam, sabe? O mesmo circo ia e voltava, acabava fazendo amizade, assim, de estar não sei aonde, mandar alguma coisinha, né, pra gente, um postalzinho, uma correspondência pra gente. A minha infância, Pablo, foi muito boa e ela foi muito estimuladora da leitura, sabe? A minha mãe, né, a primeira pessoa importante na minha vida, na minha formação, foi minha mãe. Não porque ela pegasse o livro e ensinasse para mim o beabá ou qualquer coisa assim, mas porque ela comprava, ela achava fundamental que nós tivéssemos instrução, né? Que a gente soubesse a letra, sabe? Porque tinha gente que nem sabia a letra, né? Então, isso era fundamental. Então, ela nos trouxe, ela mais do que o meu pai era da roça, era um homem mais calado, né? Que dizia muito mais com o olhar, né? Ela nos trouxe para a cidade porque ela achava que a gente não poderia ser, naquele tempo usava sem qualquer restrição de correto ou incorreto, né? A gente não podia ser burro, né? A gente tinha que ter instrução, né? Não pode ficar como um burro, né? Então tem que ter instrução. E como ela era religiosa, católica, tinha também suas superstições, né? O catolicismo aqui, na verdade,
eu acho tão interessante isso, né? A doutrina católica, até outro dia, falando com o Padre Augusto, ele me disse, não, a doutrina católica é rigorosa, mas os fiéis do catolicismo não são rigorosos, sabe? Porque assim como eles vão à missa, e eu cresci assim, a gente vai também a uma benzedeira, né? A gente vai também a um centro espírita, sabe? Mas não deixamos de ir à missa, né? E a minha mãe era assim, sabe? E ela tinha as suas superstições lá, né? E uma das superstições dela é que ela queria que eu aprendesse, né? Todos os filhos, mas a caçula, aprendesse a ler logo. E ela tinha uma simpatia, se tem simpatia para falar e tal, né? Por exemplo, da água, da cabaça para a criança que está demorando a falar, para ela tomar, ou da água no polaque, né? Aquele polaque que coloca no pescoço do cavalo ou da vaca, para de longe você saber onde ela está no pasto, para você ir lá buscar, né? Essas coisas, saberes do meu pai. E aí ela tinha também, tinha uma história, né, uma simpatia, diz que quando encontrasse o primeiro piolho na cabeça da criança, você poderia pegá-lo e matá-lo naquilo que você queria, que significasse, fosse parte do ofício que você gostaria que ele seguisse, né, um ofício ali. Por exemplo, no meu caso, ela queria que eu aprendesse a ler logo. Ela achou o primeiro piolho e matou no jornal, porque lá era aquele primeiro exemplo de leitura que ela tinha, sabe? Matou no jornal para eu aprender a ler. Aí depois eu aprendi realmente a ler, porque eu tinha irmãos leitores, né? Nós não tínhamos televisão, não tínhamos celular, não tinha nada disso. E buscávamos além das brincadeiras de rua, as brincadeiras, as histórias que se ouvia desde criança. Eu ouvi história, uma irmã minha contava história todos os dias, todos os dias na cama, né? Principalmente quando a gente estava na fazenda, com a luz da lamparina, sabe? Era uma coisa assim fantástica. Meu pai tinha muitos agregados, que eram contadores de história. E aí fazia-se fogueira e a gente sentava em volta e as histórias vinham, né? E isso era muito bom. Então eu cresci estimulada por isso. Essa minha irmã contava lá na cama pra gente, para fazer dormir. E aí, para você ter uma ideia, a minha mãe nunca contava história. Eu nunca vi a minha mãe lendo um livro, a não ser os livros de rezas, sabe? Que ela lia os livros de rezas, sabe? Nunca lendo um livro, mas ela comprou um livro e botou na minha mão. Os vendedores de livros que passavam, os cometas, né, que passavam na fazenda, aqui na cidade, ela comprava todos, sabe? Para que eles vendiam, ela comprava para a gente ler. E enciclopédias, eu tenho até hoje enciclopédias que deve ter aí, sei lá, uns 50 mais anos lá em casa. E porque ela achava que podia, né, dar esses respaldo. E aí veio essa história do piolho, que ela matou o piolho no jornal para eu aprender a ler logo. E aí eu desenvolvi isso. Meu irmão, né, foi um grande colecionador de gibi, o meu irmão, o mais novo dos homens. O outro irmão mais velho, um dos mais velhos, foi colecionador daquelas histórias de cowboy, aqueles pocketzinhos, né? Como é que era o nome deles? Olha, o Sebastião, conhecido... Lá em casa a gente tem, todo mundo tem apelido. Ele foi conhecido como Dedeu, né? E quase esquecia do nome dele, Dedeu. É o dos gibis? Não, esse é dos livros de cowboy. O outro era dos gibis, né? Gibis de fantasma, super-homem. Depois vieram aí do Tio Patinhas, essas coisas, né? Mas ele predominantemente eram esses gibis de super-homem, fantasma, essas coisas, né? Ele era o Celino, Carlos Inácio Celino. Então ele foi um colecionador de gibis, depois de livros mesmo, né? Ele que me introduziu numa coisa que foi super importante na minha vida, que foi aqueles livros da Ediouro,
sabe? Lá da década de 70, início da década de 70. A Ediouro publicou os nossos clássicos, né? Até hoje ainda publica os nossos clássicos, né? Ela está aí meio apagada, mas ela foi importante, foi uma das grandes editoras assim que na vida do jovem estudante. E o meu irmão comprava, porque eram pockets e eram livros baratos, né? E tinha uma vantagem enorme. Nós não tínhamos livraria aqui, não tivemos livraria, agora sim. Eu tenho uma livraria com mais 2 sócias, né? A primeira livraria. E aqui não tinha. E a Ediouro trazia nos livros um cupom que você comprava pelo reembolso postal. Isso foi uma maravilha, né? Eu comecei a descobrir isso. Tive uma vida muito assim, sempre fui retraída, né? Quieta, de difícil, assim, não fui uma pessoa, como hoje diz, né? Sociável. Se você chegar aqui e tal, você me fala, tá calor, né? Eu falo, é mesmo, né? Aí nada mais, sabe? Não prossegue a conversa. Então, assim, sempre fui uma criança e uma jovem assim mais retraída. E aí a nossa diversão era essa, ouvir histórias, fazer desafios com as amigas, né? Nós tínhamos aqui, eu tinha umas amigas muito boas nisso, de fazer as quadrinhas, uma canta lá, outra canta cá, né? A memória, né? A gente memorizava isso, aprendia dos mais velhos e memorizava e aí ia desafiando até uma ganhar. Era a batalha de rima de hoje, muito engraçado isso, né? A batalha de rima do hip hop, né? Que o pessoal faz, a gente fazia esses desafios lá. E fazia isso, as brincadeiras do quintal, de cozinhar, né? De bonecas, que a gente tinha muito, e os livros, né, que começaram a chegar na minha vida, não é, a partir aí dos 7 anos, por aí, quando eu de fato fui alfabetizada. E fui muito alfabetizada pelos gibis, né, lendo os gibis ali, sabe? Meu irmão falava, você só sabe ler figura e tal, não sei o quê. Não, eu estava lendo mais que figura, já estava aprendendo o alfabeto e tudo mais. E esse irmão, o Celino Carlos, ele foi o primeiro a... Bom, quando você quiser mudar de assunto, né? Não, tá ótimo. Ele foi o primeiro a sair, né? Era um caçula, estudou, fez o antigo 2º grau, né? Toda a educação básica e queria ser médico. E aí a família achou ótimo que quisesse ser médico e foi para Goiânia, né? Que não tinha curso superior, nada, naquela década de 70. E ele foi para Goiânia estudar. E naturalmente foi fazer cursinho e tal. E lá o preparatório conviveu com outras pessoas e teve a oportunidade, né, nesse preparatório para fazer o curso de medicina, o vestibular de medicina, ele conseguiu conviver com colegas e tal, né, diferentes pessoas lá, enfim. E ele conheceu uma coisa que foi também muito importante na minha formação, né? Primeiro ele me trouxe esses livros da Ediouro, que era assim, eu aprendi que eu poderia comprar pelo reembolso postal, né? Então mandava o cupom com o livro, pagava tudo. Eu não me lembro mais como é que era o método de pagar. Eu acho que era nos correios. Quando chegava, você ia lá e para receber você pagava. Não me lembro mais a forma. Sei que era algo assim. E que a gente ficava esperando, vai chegar. E não tinha esse negócio de rastreamento e nada naquela. Então era ficar contando o tempo mesmo para receber. E aí ele trouxe também, mais tarde, quando já estava fazendo, desistiu de medicina, porque fez o primeiro vestibular, não passou, aí foi fazer economia na Católica. Aí ele, nesse ínterim aí, ele conheceu a editora Brasiliense, né, que já era final da década de 70. E lá a Brasiliense tinha aquele jornalzinho Primeiro Toque. E esse jornal chegou até as minhas mãos. E foi nesse jornal, através dele, que também vendia por reembolso, que eu comecei a comprar mais livros, né? O que é filosofia,
o que é, sei lá, o que é leitura, sabe? Olha, eu comprei assim, cheguei a comprar e hoje se perdeu muito porque emprestei, né? Eu tinha uma coleção quase completa da editora Brasiliense, o que é também comprada pelo reembolso postal, sabe? Vinha o jornalzinho, como já tinha me tornado cliente, recebia esse jornalzinho, né? Muito bacana, e lá a gente ia escolhendo os livros, né? E tinha relação também no final, né? Você poderia escolher e mandar e pedir pelo cupomzinho. Foi assim que eu cheguei a mais de 100, né? Isso aí ao longo da década de 80, a mais de 100 títulos da coleção deles lá. Porque tinha também o que é história, não era só o que é isso, introdução básica, né? Não, mas tinha também outros, tinha também a vida de autores, né? Tudo pocketzinho, introdutório, né? Fácil pra gente. Eu sei que eu li muito, além da biblioteca, duas bibliotecas fundamentais, Pablo. Uma biblioteca do antigo colégio Alcides Joubert, que hoje está lá em cima, aqui no... era esse antigo liceu, aliás, era esse antigo prédio que hoje é o liceu, aqui do lado, você deve conhecer. Lá tinha uma biblioteca maravilhosa, sabe? Isso no período dos militares, a juventude do interior passava alheia ao que estava acontecendo. Você ouvia, por exemplo, Chico Buarque, você ouvia Milton Nascimento, belíssimas músicas, mas não sabíamos exatamente o que estava acontecendo no país, né? Aqui. E professores não falavam isso, né? Me lembro disso, assim, a imagem que eu tenho, que mais tarde eu fui associando, um desfile de um grupo da Tradição, Família e Propriedade, sabe? Com os estandartes roxos, umas coisas assim, aqui na cidade. Mas não consigo, na minha memória, situar exatamente, foi ali na década de 70, mas eu não consigo contextualizar na minha memória. Eu sei que isso ficou, mas eu não consigo contextualizar ou ligar com alguma coisa, sabe? Nós éramos alheios a isso, né? A gente cantava "Esse é um país que vai para frente" da forma mais inocente do mundo, né? Cantava tudo, né? E achava bom, Brasil ame ou deixe, né? Que era assim mesmo. A gente cantava o hino nacional, o hino da bandeira, né? Vinha tudo nos cadernos, essa coisa toda. Tínhamos a aula de educação cívica, além da de educação física, né? Ginástica, o SPB depois. Então tinha essa coisa toda que nós estávamos envoltos nela, mas mais tarde que eu fui ter consciência disso, daquilo que nós tínhamos vivido, né? E saber das coisas. Aí você relê o passado. É muito interessante isso, né? E ele começa a mudar, né? Nessa releitura do passado. E, enfim, essa coleção Primeiros Passos da Brasiliense, ela foi fundamental para eu começar a tomar consciência de onde é que eu vivia, o que acontecia no meu país, não é? O que estava acontecendo no meu país. E já estava, isso aí já foi já num período já de distensão, né? Ali no final da década de 70, 78, 90, por aí, né? Que começou a abertura, o processo de abertura com o João Figueiredo, essas coisas todas, né? Mas a gente vivia a parte, alheio a isso, né? Enfim, aí, nesse período, né, que eu estava dizendo que a gente tinha essas pessoas, né, eu estava dizendo assim, essas pessoas que foram importantes para mim, sabe? Eu acredito muito nisso, que de repente aí a professora, o professor, né, e o amigo, a amiga que põe o livro na mão, sabe? Na nossa mão, na mão do outro, né? Essa figura, eu acho ela fundamental, por mais que venha, sabe, que o mundo se torne tecnológico, isso e aquilo, para mim, naquele tempo,
eu tive, né, nesse percurso da minha vida de formação, eu tive pessoas importantes, próximas e não tão próximas assim, que foram importantes, que disseram, faça isso, olhe isso, sabe? E essas eram pessoas que tinham, ou eram educadoras, né, tinham educação como ofício, ou eram educadoras, né, empiricamente, sabe? Mas que tinham essa coisa dentro, esse impulso interior de transmitir algo para o outro, né? De acreditar nisso, sabe? De mostrar uma experiência, né? Então eu tive essas pessoas na vida, né? Acho que se eu não as tivesse tido, eu não seria quem sou. É claro, seria outra pessoa e não estaria aqui falando com você, né? Mas o que eu quero dizer é, quando você pergunta pela formação, dizer é isso, né? Eu reafirmo a importância, sabe, da professora, do mestre, da mestra, né, na vida do estudante, sabe? Não será uma tela e não será eu falando numa tela ali que vou interferir na vida de alguém. Eu não acredito nisso. Eu acho que tem o calor, tem uma parte da pessoa que fala ali para alguém que faz a alteração, sabe, a intervenção na vida dele. Eu posso estar numa tela dando, por exemplo, um EAD e falar para você assim, para as pessoas, aqui, olha, esse livro aqui é fundamental, você deve ler e tal, né? Ele é assim, assim, assim. Isso pode repercutir, sabe? Mas você perde muito da experiência, né? Quando alguém, né, o meu irmão, a Marieta me trouxe um livro, a Brasilete, né, disse qualquer coisa para mim, essas pessoas que estiveram na minha vida, né, e estão ainda, disseram alguma coisa, elas estavam mais do que falando, olha, este livro, né, este livro aqui, você deve ler, olha, toma esse livro. Havia muito mais do que isso, né? Havia ali aquela pessoa que em carne e osso, que tinha uma história e que eu estava ali, né, como uma personagem também dessa história ou construindo uma relação ali com aquela pessoa, né? Havia uma experiência, eu vi ali mais do que alguém que está te entregando um livro, sabe? Mas uma pessoa que tem uma experiência e que eu conheci e que me marcou, né? E que interferiu na minha vida, né? Então, eu, como professora, né, eu acho que se eu tenho que dizer alguma coisa, né, nessa trajetória aí, que eu posso dizer de 35 anos, né, oficialmente como professora, né, quer dizer, tendo isso como um ofício, hoje a gente sempre continua professora, mas tem lá aquela coisinha aposentada, né, professora aposentada da UFG, Faculdade de Letras, né? Eu tive dificuldades para poder colocar a palavra aposentada, sabe? Tive muitas dificuldades, hoje eu já assumi. Então, tem toda uma história, né? Então, eu acho que eu me perdi um pouco. A senhora foi muito catedrática, inclusive, falando da sua formação, agora falando da sua infância, com todas essas ramificações, e agora a gente já vai se encaminhando mais para o final, e a pergunta, tem uma pergunta última lá depois. A penúltima é a seguinte: dessa trajetória enquanto professora, pesquisadora, extensionista, enfim, gestora, tudo, o que não precisa ser só uma coisa, mas o que vem à tela é um produto publicado, é uma forma de lidar com alguma técnica, alguma metodologia, são as relações, são os espaços. O que a gente poderia falar, o que a senhora poderia nos relatar sobre o que fica a partir de hoje, desse prisma
para o passado, dessa visão para o passado, o que fica mais em relevo? Olha, eu acho que o que fica mais em relevo, né, além dessa história com pessoas, sabe, importantes, eu acho que é o exercício na sala de aula, estar ali na sala de aula, sabe, nesse lugar, né, de troca, em que você começa uma história de saber, mas que você vai recebendo de volta, né? Você sabe alguma coisa, é algo que o Barthes disse, né? Roland Barthes disse, você diz no primeiro dia o que você sabe e no resto do tempo ali de sala de aula, né, de percurso, você começa a aprender. Né? É isso. Isso é que fica. E nesse sentido eu tenho as melhores lembranças ali na Faculdade de Letras, sabe, da UFG, né? Em que eu convivi com pessoas maravilhosas, fiz amizades, não é? Orientandos que se tornaram hoje professores, eu fico muito feliz por isso, né? Tenho lá uns 3 orientandos que estão lá. Então, assim, você ter ali na sala de aula, ser essa pessoa que tem um saber, né? Porque você, em relação àqueles jovens, você é mais velha do que eles, vocês têm um percurso maior do que eles. Só isso, não é porque você é melhor do que eles, não. Só porque você tem um pouco mais, tem experiência, né, ali. Então você tem um saber e começa a trocar, começa a aprender, começa a receber, né? Também, sabe, a relação da sala de aula é uma relação de troca. Eu posso dizer que eu aprendi muito, não é só questão de saber, eu aprendi a ser professor, sabe, a saber usar o tom de voz, né? Desde essa história até admitir na sala de aula, olha, não sei tudo, não sou capaz de responder todas as perguntas e não ter vergonha disso. E dizer isso é assim, eu não sou dona do conhecimento, né? Então, aquilo que você me pergunta, o aluno, a aluna me pergunta e eu não sei, né? Nós vamos descobrir juntos, sabe? Então, vamos partilhar essa dificuldade. Isso é uma aprendizagem, sabe? Porque às vezes a gente chega na sala com uma visão errada de nós mesmos, né? Daquilo. Isso os alunos nos ensinam, né? É um exercício também de humildade, sabe? De saber, de reconhecimento das suas limitações. O magistério, né, para mim, ele foi muito isso, sabe? Deu assim, achar que enfim, né, achar que sei algo, a esse aprendizado, a ter a capacidade ao longo desse tempo de descobrir que eu não sei, que eu posso aprender com eles, eu posso aprender junto àquilo que eles têm dificuldade, eu posso aprender junto com eles. Para mim foi isso é que vai ficar, e isso é que eu quero, né, trazer até o momento final da minha vida. Então eu trouxe isso para a gestão, né, também trabalhamos coletivamente, sabe, dividimos todas as coisas, criamos equipe, passamos responsabilidades, não é? Aqui a pessoa vai se investindo de uma responsabilidade ali para poder ele assumir, compreender que estar nesse lugar aqui da gestão é fazer a defesa desse lugar, né? Fazer o correto e fazer a defesa desse lugar no sentido de que esse é o meu trabalho, seja qual for. Esse é um aprendizado com Cora Coralina que me marca muito, né? Seja o que você fizer, sabe? É o mínimo, né? Seja varrer uma casa, seja fazer algo grandioso, né? Ela diz isso num verso, né? Seja você bordar com filigrana de ouro ou tirar o coscorão de uma panela, é digno, é trabalho e tem que ser feito bem feito. Para mim é isso. Aquilo que eu vou fazer numa sala de aula
tem que ser bem feito. Estou ali com o melhor. Ah, tem dias que a gente tá mal, não tá aguentando e tal, né? Mas vou e tenho que ter a capacidade, a humildade de dizer, olha, hoje não é um bom dia para mim. Estou admitindo, sou humana. Não estou bem, vamos lá, né? Vamos lá fazer o que a gente dá conta nesse dia. Eu tive muitas dificuldades com isso, porque sempre fui uma pessoa, desde criança, que me foi exigido muito, né? Então, e eu me exigi muito, né? Então eu tinha algumas dificuldades. E a sala de aula foi o melhor da minha vida, porque me forjou como uma pessoa melhor, sabe, em todos os sentidos, né? E eu fiz isso assim muito mais, né, num percurso muito maior na UFG, na Faculdade de Letras, né? Eu acompanhei grande parte da história lá. Aprendi a ir, a voltar, sabe, aqui, ali. É isso, sabe, professor Pablo? É isso, é esse aprendizado. Tá. Uma última pergunta, e eu tenho feito essa pergunta para todos os 18 entrevistados que eu já tive. A senhora é a 19ª. O que a Goiandira hoje, aqui em 2023, é uma propositura de um diálogo, tá? O que a senhora falaria para aquela menina lá, novinha, que estava embaixo do circo lá, vendo o circo, e o que ela talvez falaria para a senhora hoje, para a gente propor esse diálogo? Ah, tá. Eu diria para ela, sabe, que tinha tantos sonhos, né, que não poderia ser diferente, não poderia ser outra vida, sabe, que eu queria fazer outra coisa, né? Eu queria ser jornalista, era isso que eu queria. E hoje eu digo para essa menina que sonhava em ser jornalista, que aceitasse ser professora desde o início, que não seria diferente, que eu fui, né, no saldo aí, final, eu fui feliz, estou sendo feliz, né? Essa felicidade mínima que é minha, né? Diria para você, você é uma pessoa feliz. Não, é um outro jeito de felicidade, né? É uma felicidade interior que te faz manter na vida, sabe? Porque a vida é dura, a vida é dura, né? Eu já fui um tanto quanto existencialista lá atrás, né? Então, essa coisa, né, de uma compreensão, existencialista e niilista, né, uma compreensão da vida de uma forma dura, né, de achar que a gente está sempre com o rosto na pedra e que não tem outro horizonte, né? Então, aí você aprende. Bom, aí eu já tive um momento em que eu coloquei vida e morte na balança e para mim tinha o mesmo peso, né, ali. Hoje é uma outra compreensão que eu tenho. Quer dizer, aí essa coisa, esse sentimento que eu tenho, né? Essa felicidade pequena lá que sustentou e sustenta a minha vida, né? De que fiz aquilo que tinha que ser feito da melhor forma. E que não poderia ter sido outra coisa a não ser o que fui até hoje estou sendo, sabe? É isso que eu diria para essa menina, de todos os sonhos que ela teve, que era esse o caminho mesmo, né? Que se cumpriu como um destino. Hoje eu olho e vejo como um destino que me encaminhou para lá, né? Todas as coisas, você vai olhando para a vida, né? Isso também é um pouco existencialista lá do Sartre, você vai olhando para a vida atrás e vai vendo como é que as coisas se foram, né? Se organizando para que a sua vida tomasse esse rumo, né? Então eu diria isso. E talvez a menina me dissesse, né? Você fez o que tinha que ser feito. É isso mesmo, né? Hoje lá, ela olhando essa vida aí, eu acho que ela diria isso para mim, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer recordar, me deixou emocionada até.
Eu também. Eu queria pedir a sua autorização. Aqui no UFG Memória, esses arquivos de relatos, eles vão pro YouTube oficial da UFG. E aí eu vou lhe mandar ele, para a senhora avaliar e fazer a última autorização. Mas queria fazer a autorização prévia para a gente mexer nesse material e divulgar no dia 14 de dezembro, aniversário de 63 anos da UFG. Maravilha, eu tenho orgulho de ter participado, né, desse percurso de 63 anos da UFG, né? Sim, autorizo. Acho que você vai editar, naturalmente, tirar esses cacoetes aí, essas divagações, né? Mas está autorizado, claro, né? Eu acho que a gente sempre contrai boas dívidas, né? Então eu também tenho uma dívida com a UFG, né? Sempre estudei em escola pública, as pessoas falam, mas você é voluntário, ganha? Não, eu falo, não, olha, eu já estudei em escola pública, tenho um salário digno, posso dizer, e tive bolsas, né? Porque eu saí para o doutorado, eu saí com bolsa, eu saí para o pós-doutorado, saí com bolsa, então estão os kits aí, né? Estou trabalhando e trabalharia mais pela UFG, mas eu acho que a idade chega e as coisas vão. Você me perguntou, olha, você está aqui deixou a UFG por conta da gestão? Não foi, mas foi mais por conta da livraria que eu tenho uma livraria no mercado, né? A livraria Leodegária, que toma tempo e que está até assim meio deixado de lado por conta da gestão, né? Mas eu queria me dedicar agora a esse outro tipo de trabalho, né? Então, por isso, achei também que estava na hora. Uma coisa interessante também, Pablo, nisso tudo, é que nós que já fizemos um percurso ali, né, nesse lugar, e você vê jovens chegando, assumindo, né, a UFG, ou seja, é um momento de outra geração, né? A Zaira Turque saiu, a Vera Tisman, né, todas eu participei ali, elas já estavam quando eu cheguei, né? Então participei de um trecho da trajetória delas ali e eram rostos que eu me reconhecia, pessoas admiráveis, né? Nelas ali na UFG. E outros foram chegando e muitos outros saindo, o professor Agostinho saiu, Meire saiu, então essas pessoas vão indo também e dando lugar ao novo, a novas gerações que vão assumindo aquilo e tem que tocar, sabe? A UFG, é assim que ela se renova, né? Então, de repente, era um momento. Eu estou sempre à disposição da UFG, que é isso, que é aquilo, uma palestra. Eu acho que eu tenho o que eu tenho ainda, né? Pode ser voltar ainda para a UFG de alguma forma, continuo escrevendo e tal, mas às vezes a gente acaba assumindo outras coisas. Isso toma um tempo, né? E também minha família aqui, minha irmã, que já está aí com 80 anos e ela precisa de mim, né? Aqui com ela também. Então tem tudo isso que vai juntando, né? E eu sempre fiquei com o pé aqui. Nunca fiquei totalmente lá em Goiânia, né? Embora tenha um lugarzinho lá para mim, um apartamento, mas era lá e cá. Né? Nunca deixei esse lugar aqui de origem, né? E agora volto. Mas está autorizado, tá bem? Obrigado. Obrigada a você.